Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje temos aqui como tema o que significa provar se os Espíritos são de Deus. Então, um estudo que vai ser bastante gratificante aí para o nosso conhecimento. Eu tenho certeza aí que vai ser bênção de Deus para a tua vida. E antes aqui de nós iniciarmos o nosso estudo, quero fazer aqui aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu. Por favor, se inscreva no canal, ativa também aí o sininho de notificações, para que assim o YouTube te notifica todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E a todos vocês inscritos do canal, eu peço, por favor, deixa o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo com mais pessoas. Fazendo assim, você estará ajudando tanto esse canal a crescer, a pregar o Evangelho de Cristo, como também estará ajudando outras pessoas a conhecerem um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então fique aí até o finalzinho desse vídeo, que assim que terminar a nossa vinheta, iniciaremos o estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nesse estudo de hoje, nós vamos aí aprender o verdadeiro significado de provar os Espíritos se são de Deus ou não, como está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo de número 1. A Bíblia, ela adverte que nós devemos provar os Espíritos para saber se são de Deus. O apóstolo João escreve: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então vamos lá. Isso significa que o cristão ele tem o dever de analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus, a fim de poder discernir o que de fato procede de Deus. Mas agora a pergunta: por que essa exortação, provai se os Espíritos são de Deus, é tão importante? Simples, irmãos. O próprio apóstolo João, ele explica dizendo que isso é necessário porque há muitos falsos profetas por aí. Então, aqui nós já vemos aí, a importância dessa questão de nós provar os Espíritos são de Deus ou não. Você pode até se perguntar: mas irmão Adenilson, como provar o Espírito é de Deus ou não? É simples, irmão. É através do conhecimento da palavra de Deus, examinando a Sagrada Escritura, que aí você vai ver se realmente aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo, aquela mensagem que está sendo ministrada, se ela vem de Deus ou não. Se realmente tiver tudo com base bíblica da palavra de Deus, excelente, irmãos. Essa pessoa está pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Agora, se você vê aqui um monte de falácia, coisas que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, é simples, já sabe que aqui é um falso mestre, é um falso profeta, e que o que ele está pregando não vem de Deus. Então não é complicado.
É simples, basta que nós entendermos realmente o significado aqui dessa expressão. Quando Paulo ele diz que para nós provar os espíritos, ou melhor dizendo, quando João ele diz para nós provarmos os espíritos se são de Deus ou não. A verdade, meus amados, é que desde o início da história da humanidade, há quem tente falar falsamente em nome de Deus. No Éden, por exemplo, Satanás enganou Eva com uma interpretação falsa a respeito da ordem que Deus havia dado ao homem, que está lá em Gênesis capítulo 3, uma história aí que eu creio que todos nós conhecemos. Esse padrão de distorcer, adulterar, falsificar e falar contra a palavra de Deus se repete desde então. A própria história bíblica mostra de forma muito clara, por meio de vários exemplos, tais como Balaão, os profetas favoráveis de Acabe, os contemporâneos do profeta Jeremias, a profetisa Jezabel da igreja de Tiatira, e por aí vai, irmãos, e vai muito mais além disso. Então, independente da época e lugar, sempre há falsos profetas dispostos a semear o engano. Na verdade, cada geração tem sua porção de falsos profetas. Portanto, provai se os espíritos são de Deus é um conselho essencial a todo cristão. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu falei aqui para vocês, né, que cada geração tem a sua porção de falsos profetas. E cabe a nós, irmãos, analisarmos os dias de hoje, na nossa geração, que porção que nós estamos tendo de falso profeta. Eu creio que nem antigamente teve uma porção tão grande como que estamos tendo nos últimos dias. Como se levanta falsos profetas no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. Então, como nós vimos aqui, provar se os espíritos são de Deus ou não é um conselho essencial para a nossa vida. Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós não podemos acreditar em tudo que está sendo pregado em cima dos púlpitos das igrejas. Nós não podemos simplesmente chegar lá e acreditar em tudo que está sendo pregado. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. Está ouvindo a pregação? Examine ela, vê realmente se aquilo que está sendo pregado tem base bíblica ou não, para você não ser enganados. Porque, meus amados, esses falsos profetas que têm se levantado em nosso meio, veja quantos milhares de pessoas estão sendo enganadas por eles. Está certo que grande culpa de tudo isso é a própria pessoa, que muitas das vezes prefere ouvir aquilo que vai agradar o seu ego, o seu coração, do que ouvir a verdade. Mas mesmo assim, meus queridos, tem muitos que realmente estão sendo enganados por não conhecer as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é bem claro, em Mateus 24, que viriam esses falsos mestres, esses falsos cristos, e se possível enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Então vamos pegar esse conselho de João para nós, e vamos estar sempre examinando as Escrituras, para ver se realmente o que está sendo pregado vem de Deus ou não, se o Espírito vem de Deus ou não. Quando João ele escreveu: não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ele estava combatendo falsos mestres que se dedicavam a corromper a igreja, distorcendo os verdadeiros ensinos da Escritura. Influenciados pela filosofia grega,
Esses falsos mestres alegavam ter um conhecimento superior que lhes revelava uma verdade que não estava disponível a todos. Segundo eles, apenas os iniciados nas coisas profundas é que tinham o verdadeiro conhecimento que superava a Escritura. O movimento promovido por esses falsos mestres ficou conhecido como gnosticismo. Entre outras coisas, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo. Então, o apóstolo João se dedicou a combater esses falsos mestres e seus ensinos, classificando-os inclusive como anticristos. E nesse contexto, João ele adverte seus leitores a não dar crédito a qualquer espírito. Se por um lado o Espírito Santo testifica na vida dos genuinamente salvos, outro lado há outros espíritos atuantes por aí. Esses espíritos malignos têm a sua fonte de engano no próprio Satanás, que é mentiroso desde o princípio. À luz dessa realidade, João ensina: provai se os espíritos são de Deus. A palavra provai traduz um termo grego que era empregado na metalurgia para indicar o teste que determinava a pureza dos metais. Então, de forma prática, João ensina que os crentes devem submeter à prova qualquer ensino. Paradoxalmente, de certo modo, todo crente deve ser um cético para não cair no engano de qualquer um que advogue ter algo a dizer da parte de Deus. Então, meus queridos, nós vimos o quê? Que o ensinamento aqui de João, quando ele fala para nós provar os Espíritos são de Deus, ela é altamente, meus amados irmãos, necessária e importante para nossas vidas, porque todo o crente ele deve ter aí, esse conhecimento das Sagradas Escrituras para poder fazer isso. Agora, se eu não tenho conhecimento das Sagradas Escrituras, como eu vou provar se o Espírito é de Deus ou não? Como eu vou saber se a pessoa que está ali em cima do púlpito pregando a palavra realmente está pregando com base bíblica ou não? Porque muitos irmãos, eles usam a Bíblia, lê um texto bíblico, mas na hora deles expor a palavra, deles ministrar a palavra, eles não ministram aquilo que realmente está com base nas Escrituras. Eles usam versículos isolados para pregar, interpretar da forma que eles acham melhor, da forma que eles querem fazer para chamar a atenção do povo, do público. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos cair nesses enganos. Por isso que o ensino de João, ele é extremamente importante para nossas vidas, para nós não cairmos nesses enganos. Nós vemos aqui também, o interessante é que a forma como João primeiro diz, provai se os Espíritos são de Deus, e na sequência ele completa, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que são os espíritos demoníacos que impulsionam os falsos profetas que estão espalhados por aí. Ao contrário do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, esses espíritos são do erro e da mentira. Então, meus queridos, a importância de provar se os Espíritos são de Deus é muito bem definida em várias passagens bíblicas. O livro de Neemias, por exemplo, registra o episódio em que Sanbalate e Tobias subornaram falsos profetas para induzir Neemias ao erro.
Está lá em Neemias, capítulo 6, do versículo 10 ao 14. Outro exemplo, agora no Novo Testamento, é aquele em que o apóstolo Paulo visitou a cidade de Filipos e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Inclusive, este exemplo é interessante, porque indica que os espíritos enganadores são tão astutos que às vezes usam da verdade para tentarem dar valor à mentira. A Bíblia diz que a jovem adivinha seguia Paulo dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estará Atos 16, versículo 7. Isso de fato era verdade, mas ainda assim Paulo repreendeu o espírito daquela jovem em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, diante desse exemplo, desta jovem, que tinha o espírito de adivinhação, nós vemos que realmente, como o inimigo ele é astuto, que esta jovem que tem esse espírito de adivinhação, ela usa da verdade para tentar dar crédito à mentira. Por quê? Porque quando ela fala que os homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo, ela está falando a verdade. Ela não está mentindo. Mas é o que? Uma artimanha do inimigo para induzir as pessoas lá na frente ao erro. Porque eles usam da verdade para tentarem dar valor à mentira. É o que muitos mestres estão fazendo hoje em cima dos púlpitos das igrejas. Usam da verdade, que é a palavra de Deus, para dar valor à mentira, para enganar as pessoas. E aqueles que não têm um conhecimento bíblico básico que seja, acaba caindo nesses enganos. Por isso que eu sempre falo aqui, meus queridos, nos meus estudos, nas minhas lives, a importância e a necessidade de nós estarmos sempre estudando as Sagradas Escrituras, sempre lendo a Palavra de Deus, estudando para ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, para não sermos enganados por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação era famosa na cidade e tinha dado muito lucro aos seus senhores com suas adivinhações. Se Paulo não tivesse repreendido o espírito que operava nela, ele fatalmente teria validado a atividade daquele espírito enganador, o que certamente traria problemas para a pureza do Evangelho ali. Então, provar se os espíritos são de Deus é algo essencial. É essencial, irmãos. É necessário nós fazermos isso, provar se os espíritos são de Deus. Agora, como provar os espíritos? Obviamente, nós não podemos ver os espíritos. Contudo, nós podemos ouvir e compreender os ensinamentos e os conselhos desses espíritos. Nesse sentido, quando João diz: provai se os espíritos são de Deus, ele está dizendo que os crentes devem testar os ensinamentos para que possam determinar se de fato são uma expressão do verdadeiro Espírito de Deus ou se são falsos ensinamentos que expressam os princípios do diabo que age nos falsos profetas. Então, irmãos, como eu já havia falado aqui, nós cristãos, nós crentes, nós devemos o quê? Testar os estudos, analisar os estudos, se realmente
é bíblico ou não, se realmente está vindo do Espírito Santo ou não. Esse estudo aqui, irmão, que vocês estão assistindo hoje aqui, que eu estou trazendo para vocês têm todo o direito de examinar ele, de testar ele, de ir lá na Bíblia Sagrada e procurar os textos que eu estou expondo para vocês aqui, para ver se realmente é o Espírito de Deus que está sobre a minha vida ou não. É essencial que vocês façam isso também. É essencial, irmãos, que essa é a única forma de nós não sermos enganados por esse espírito enganador, por esse falso espírito, esse espírito enganador que hoje está enganando muitas pessoas. Voltando ao exemplo de Neemias, podemos entender de forma clara e objetiva como isso pode ser possível. Neemias analisou o conselho que lhe foi dado para fugir para o meio do templo à luz da palavra de Deus. Primeiro, havia sido o próprio Deus que designou Neemias para a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Segundo, a palavra de Deus não deixava qualquer dúvida de que apenas os sacerdotes tinham o direito de entrar no templo. Então, analisando tudo isso, Neemias concluiu: e eis que conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Neemias 6, versículo 11. Portanto, qualquer ensinamento ou palavra deve ser submetido à prova sob o prumo das Escrituras. Tudo deve ser medido à luz da palavra de Deus. Aqui devemos aprender com os crentes de Bereia. Eles estudavam a palavra de Deus e examinavam tudo com base nela, para poderem distinguir a verdade do erro. Portanto, compromissados com a Escritura, os crentes podem cumprir a exortação bíblica: provai se os Espíritos são de Deus. E é exatamente isso, meus irmãos. A Bíblia, ela fala realmente sobre essa questão que o apóstolo Paulo estava pregando, e a palavra que ele estava pregando foi examinada pela igreja, para ver se realmente o apóstolo Paulo estava pregando a verdade ou não. Isso também cabe a nós. Isso se faz necessário, se faz essencial para a nossa vida. Toda a palavra que for pregada, todo ensinamento que você assistir, você tem essa necessidade de provar se realmente é de Deus ou não, para você não ser enganado por esses falsos profetas. Amém, meus irmãos? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado do estudo, que realmente aí você possa ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus, ter aprendido a importância e a necessidade de provarmos se os Espíritos são de Deus ou não, para assim permanecermos firmes na presença de Deus, sem sermos enganados por esses falsos profetas, por esses falsos mestres. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do teu santo e eterno nome. Irmãos, só mais um recadinho aqui, rapidinho para você. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar desse grupo do WhatsApp, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e fazer parte. Esse grupo, irmãos, ele é próprio para
eu estar notificando vocês de todos os conteúdos novos aqui do canal. Porque eu não sei o que acontece, mas muitas das vezes o YouTube, ele não está notificando a todos os inscritos. Então eu vou notificar sempre através desse grupo de WhatsApp todos os conteúdos aqui do canal. E também, meus irmãos, eu abri ali um espaço para você que assistir os estudos aqui do canal e tiver alguma dúvida sobre esse estudo, mandar mensagem ali no grupo, expor ali a sua dúvida sobre o estudo, e assim eu vou procurar estar tirando todas as suas dúvidas. Então, venham participar desse grupo do WhatsApp, e assim vocês ficarão por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal.